Eu não fiz greve, mas acabei, porque era diretor do sindicato, participei quase o mês todo. No dia 6 de dezembro foi enviado para o Congresso Nacional, foi discutido lá em Brasília. A proposta inicial, em torno do PCS, dava uma média de 80%, 82% de aumento. Quando chegou na cúpula do Poder Judiciário, ela foi rebaixada por 56%. Esse mesmo que causa escândalo na imprensa que eles colocam, 56% do aumento do mercado. Era mais alta, ainda abaixo da tabela do subsídio hoje, mas era bem mais próxima. Então, o que nesse ponto está correto? O sindicato, e assim, a bem da verdade, a comissão tirada nacionalmente pela FENAJUF tinha o Demerson, o Saulo, mais outra pessoa. Mas o Demerson foi aquele que entregou quase a vida nisso. Ele tinha um histórico de estudo sobre plano de carreira de muito tempo, ele tem muito acúmulo. E o Demerson, logo depois, coincidentemente, teve um ataque cardíaco, a questão pessoal. O Demerson é um dos grandes incentivadores da ideia de plano de carreira, há muitos anos. O Gerson é uma das testemunhas disso. E outros contribuintes também ao longo do tempo. Acontece que foi derrotado, de fato. Chegou lá em Brasília e foi derrotado. Até aí, concordo plenamente com eles. Qual é o outro problema? O problema é o seguinte: ela disciplinadamente, o sindicato disciplinadamente, como se fosse um partido político de esquerda revolucionário, acatou a decisão da maioria e marcha junto com a maioria. As nossas questões aqui é que esse discurso não serve para todo o conjunto. Nem todos têm experiência partidária, nem todos têm experiência no partido político de esquerda, num partido menor. Então, eles confundem um pouco, o pessoal, principalmente do PSTU, a disciplina partidária, que do ponto de vista da ideologia deles é coerente, para trazer para a luta do sindicato. Até um certo ponto, isso é estratégia fundamental. Só que tem um problema. Eles vão à luta, vão até muito forte, batem de frente com a FENAJUF, o Policarpo manipula aquilo de forma, ou manipulava. Hoje a gente percebe que ele já tem acordo há muitos anos, de novo, com o Círis, com a Marildo, que esse PCS não é tanto assim da categoria, é elaborado na cúpula da categoria, ou seja, nos nossos patrões, de fato, em acordo com o Policarpo e o Sindijus, a cúpula do Sindicato de Brasília. E mais um estabelecimento, quer dizer, as cúpulas que dominam os sindicatos pelo Brasil, tradicionalmente. E de fato o Sintrajut tem sido, tanto é que ele liderou um movimento chamado Luta FENAJUF. Só que até a página 9. Quando tem uma decisão da maioria, eles continuam considerando que essas assembleias, e ela tem razão, toda a discussão envolveu 4 ou 5 assembleias aqui de sábado que estavam lotadas, nem todas, mas pelo menos 2, a metade delas estavam lotadas, a sala. Mas o que representa uma sala lotada aqui no S? Em torno de 13 mil servidores do Estado de São Paulo. Aí foi fazendo isso de forma lógica, como se fosse um partido fechado, e como se fosse um sindicato de massa. E aí eles vão, quando são derrotados, e aí começa o problema. Acaba o entusiasmo da luta. Eles aceitam que essa maioria decidiu nos estados, se São Paulo reuniu 40 pessoas, Brasília no melhor momento deve ter reunido 100, e todos os outros estados reuniram bem menos que isso. Mas foi levado, foi subindo, chegou a grande Assembleia de Brasília, a plenária, que derrota o projeto de São Paulo, com apoio de Bahia, mais ou menos, e outros estados menores, que derrota o projeto de São Paulo e vão pegar o cavalo selado. O cavalo não foi só selado, só tinha o manto, não tinha a sela, e o manto não estava amarrado, porque de 80% caiu para 56%, e é impressionante a falta de luta nesse momento, e vai aceitando. Aceita o rebaixamento diante do Gilmar Mendes, aceita o rebaixamento, né? Não quer carreira. O Policarpo se rende ao Gilmar Mendes e o nosso sindicato se rende à tal chamada maioria, que de um certo ponto de vista tem legitimidade. Só que a história é maior. E você acaba fazendo aquilo que eles sempre criticaram, que é a tal da burocratização. Você senta na cadeira, um processo tradicional. A gente conhece isso. Muitas vezes a gente faz um trabalho assim, ó, sabe, eu vou fazer desse jeito, porque acaba tendo um resultado no final, eu não tenho que pensar muito, dá uma certa preguiça. É humano isso, gente. Só que quando você está na direção do sindicato e começa a fazer isso constantemente, você está representando outras pessoas, que não necessariamente têm a mesma história de vida, não necessariamente está acostumado a participar de assembleias de partidos políticos, não necessariamente num país que não tem democracia, não está acostumado a se manifestar em público. Gente, é tão difícil para a gente. Parece fácil para mim, eu tenho 8 anos de professor. E para começar, quem fez teatro sabe disso. Para começar, você vencer sua timidez, começar a organizar suas ideias e falar alguma coisa minimamente compreensível, pode levar anos. E esse pessoal de sindicato, que tem muito tempo,
são excepcionais. Muitas vezes aguentaram o pior jogo rojão do Brasil. Só que chega numa certa posição, adquire habilidades tais, mas chega um momento que eles não olham mais. Não olham mais para a realidade. Achar que a gente pode ser conduzido como um sindicato de operários é diferente. Por mais que a gente se solidarize com a luta dos operários, hoje a nossa condição, o dinheiro conta, faz diferença. As nossas responsabilidades em casa faz diferença. E quando vem uma decisão da maioria, eles poderiam continuar a lutar. Ok, como ela falou, não dá mais para insistir, foi derrotado na maioria. Volta para pensar junto. Não, eles se fecham no sindicato, se fecham com eles. É a diretoria. Aí tem um pouco de arrogância, tem um pouco da soberba, eles têm os seus valores, que a gente pode considerar legítimo, da moralidade, da disciplina partidária, da disciplina de um exército, de obedecer à vontade da maioria, só que esquece da categoria e não vem consultar. No máximo, quando consulta, aí começam as contradições. Você vai consultar aqueles servidores que pagam mais do sindicato, eles contam muito mais. Aí começa a ver uma certa... começa a vazar água no casco do navio sindical. Porque o conjunto de trabalhadores que ganham menos não tem o mesmo peso que algumas pessoas importantes, colegas nossos, que têm boa posição, que têm contato direto, que são amigos. Mas não, às vezes não fazem greve, são amigos dos diretores sindicatos, mas tem um peso muito grande. Como o Amarildo e o Alcides é amigo do Policarpo. Inclusive que dá dinheiro pessoal para ajudar na campanha dele. Legítimo também, são cidadãos, podem fazer o que querem. Mas aí você começa, opa, peraí, mas um está fazendo uma proposta patronal e o outro é o sindicalista. Aí começa a haver uma certa confusão nas coisas. E o nosso sindicato vem bradar isso. Peraí, pode parar, que negócio é esse? Porque, como é que baixou de 80 para 56 sem nenhuma discussão? O que é pior, o que mata, é quando o sindicato nem mais percebe isso, gente. Não por falta de inteligência. Provavelmente eles são a elite entre nós. Porque tem formação, tem a dura luta da formação política, são leitores, são gente inteligentíssima. Então, de repente, dá uma pasmaceira. O luta final junto vai até a página 15, talvez. Ah, mas a gente fez um processo legítimo, tem assembleia, só tem um lugar. Gente, quem falou que é história? Isso não é coisa de socialista, de gente de esquerda falar que a história só tem alguma instância. Outra instância, de novo, recua. Ó, vamos reunir o pessoal, vamos começar de novo. Aí dizer que não tinha proposta, aí começa a ver as coisas, tinha proposta do governo, subsídio é falado desde 2006 do PCS3. No mínimo, o que o representante tem que falar para o seu representado é informações, gente. É passar informações. No mínimo. Isso assim, é o núcleo básico da ideia da representação da liderança, gente. Para qualquer coisa na vida. Informações não distorcidas, né? O máximo possível. E não enviesadas. Assim, um pouco de distorção não tem como, gente. É humano também. Eu vou puxar o lado. Se eu fizer um texto pró-subsídio, eu ia puxar o lado do subsídio mesmo. Mas assim, quando a gente respeita os nossos colegas, a gente sabe que o nosso colega é tão inteligente quanto a gente e vai perceber o que é enviesado e vai ter condições. O pior é não informar, esconder. E aí começa a fazer besteira. Aquela coisa da fotografia. Aquele texto cair, aquele texto do... Sabe, não colocar a emenda completa, decidir que a Assembleia do TRE, a emenda completa do regime alto, porque não tinha espaço. Vocês gastam um jornal aí com esse papel caríssimo, gramatura alta, não, 8 folhas, gente. Claro, no texto introdutório da Vocês acham que a gente é moleque? Isso não pode, gente. Claro, tem que respeitar as pessoas. No texto introdutório daquela página, está aí, acho que a imprensa do sindicato está aí, está dizendo, veja na página 4 como o subsídio não é o melhor para a categoria. Começava assim. Deixa eu... Ricardo, Renato, fala aí. Tem um problema muito sério que o Cláudio colocou agora no final da fala dele, que é essa questão de... Eu acompanhei as assembleias aqui, vocês sabem que até certo momento eu fui a favor do PL, as pessoas argumentavam, inclusive, eu acho o PL melhor. Mas assim, ele foi desestruturado, não foi... supondo que venha o PL, não vai ser da forma como tinha sido colocado, né, capaz de passar esse gajão aí do Policarpo, né, ou seja, uma proposta do Policarpo, essa grade absurda,
foi colocada. E tem uma questão muito clara, o Cláudio